Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexei Carvalho e esse é o Conhecimento Sem Fronteiras. O nosso assunto de hoje é o ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, para que serve o ENAD, onde está inserido o ENAD no contexto da educação superior, quem faz o ENAD, como é composta a prova do ENAD e como, né, o ENAD influencia hoje, né, o dia a dia das instituições, o impacto dele nas instituições para o aluno, né? Então, ficou interessado? Fica comigo. Bom, pessoal, o ENAD, ele é hoje um dos componentes, né, do nosso Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que é o SINAES, né? Na verdade, o nosso sistema de avaliação que regula a qualidade na educação superior, ele é composto hoje por três grandes estruturas, né? Uma estrutura de supervisão, uma estrutura de regulação e uma de avaliação. O ENAD ele está dentro dessa parte de avaliação, que hoje, inclusive, ela é feita pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, né, que faz, então, essa parte de avaliação. E dentro das avaliações hoje, a gente tem hoje três pilares das avaliações. A gente tem as avaliações das instituições e dos cursos, aonde o INEP manda uma comissão de especialistas nas instituições, né, avaliar as condições das instituições e dos cursos. Então, são avaliadores do MEC, né, credenciados aí pelo MEC para fazer essas avaliações. E é aplicado um exame aos estudantes, que é o ENAD, né? Então, o ENAD ele é aplicado aos estudantes. Então, essa avaliação, esse pilar de avaliação dos estudantes, que é o ENAD. Então, esses três pilares geram indicadores para os sinais. Esses indicadores, então, hoje, são os responsáveis por todo esse sistema hoje que regula a nossa educação superior no Brasil. Então, eles geram esses indicadores, que são os indicadores de qualidade da nossa educação superior. Ao todo, são gerados pelos sinais 6 indicadores. Tá? Esses indicadores, eles têm como base o ENAD, né, as avaliações e o censo da educação superior. Então, o censo, ele é informado pelas instituições anualmente, né? São informações sobre professores, sobre estruturas, sobre tudo que a instituição tem, né? Então, anualmente, a instituição atualiza isso para o INEP. As avaliações que ocorrem, tanto as avaliações, como eu comentei, aonde os avaliadores são designados para acompanhar, então, aí, esse processo de avaliação, atribuir os conceitos, inclusive, né, das avaliações de cursos e de instituições, e o ENAD, né? Então, e esse é o nosso modelo hoje, então, que gera esses 6 indicadores. E aí, aqui a gente está falando do ENAD, né? Eu não vou entrar aqui no mérito específico das demais avaliações, né? Vou falar um pouquinho dos indicadores aqui, só para todo mundo entender, mas olha o impacto que o ENAD tem hoje no nosso sistema. Dos 6 indicadores, 4 são impactados pelo ENAD. Então, eu vou explicar um pouquinho de cada um deles, mas vejam, o próprio ENAD, que é um indicador, né? O CPC, que é o Conceito Preliminar de Curso, que eu já vou explicar, o IGC, que é o Índice Geral de Cursos de uma instituição, que é baseado no CPC, então ele também é impactado, o IDD, que também é gerado no ENAD. Então, esses 4 indicadores aqui, ó, então eu vou fazer aqui uma anotaçãozinha aqui, ó, esses 4 indicadores aqui, ó, são impactados hoje pelo ENAD. Então, vejam que a gente tem hoje aí esse impacto aí relevante, então, do ENAD
para a avaliação de uma forma geral. Então, por isso é que ele é tão importante aí hoje dentro do nosso sistema, tá? Como é aplicado o ENAD, né? O ENAD ele é aplicado, e quem faz o ENAD, né? O ENAD ele é aplicado trienalmente, então, na verdade, a gente tem ciclos. Então, a gente tem 3 ciclos hoje, são os ciclos avaliativos, ano 1, ano 2 e ano 3. Cada curso tem o seu ano. Então, por exemplo, agora, nesse ano de 2022, nós temos os cursos aqui, os bacharelados aqui de administração pública, ciências contábeis, econômicas, comunicação, direito, psicologia, relações internacionais, serviço social e teologia. E esses tecnólogos aqui da área de gestão, de design, etc. Então, a gente tem, então, esse ciclo avaliativo. O que significa isso? E por que é importante a gente ter todo esse cuidado? Porque se o curso for tirar uma nota ruim no ENAD desse ano, ele só vai recuperar agora em 2025, só daqui 3 anos. Por quê? Porque em 2023, quem vai fazer o ENAD é o ciclo 1, é o ciclo avaliativo ano 1. Em 2020, em 2024, é o ciclo avaliativo número 2. E aí, o ano 3 só vai voltar lá em 2025. Então, por isso que é importante essa atenção, porque o resultado só se recupera, então, daqui 3 anos, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. E quem faz o ENAD? São os concluintes daquele ano, né? Dos cursos do ano avaliativo, né? Então, hoje, quem vai fazer o ENAD desse ano são os concluintes desse ano. Tem a regra lá da questão da carga horária, de 75% a 100%, etc. Esses detalhes aqui eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas basicamente não são os concluintes daquele ano. Tá? Então, isso que é importante. Aí vem outro detalhe importante. Apesar de quem faz a prova são apenas os concluintes, são inscritos os ingressantes daquele ano. Por quê? Porque o exame é baseado numa comparação de ingresso e concluinte, né? Vocês já vão entender daqui a pouco o porquê dessa comparação, tá? Então, mas são inscritos também os ingressantes. Então, os ingressantes também são inseridos na prova. Quais são os conceitos, então? Eu falei que dos 4, 6 são impactados pelo ENAD, 2 não são, né? Esses 2 são o conceito de curso e o conceito institucional. Esses 2 são atribuídos nas visitas em loco, né? Essas visitas ocorrem num ato de autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento de um curso, quando é o caso de um conceito de curso, ou o conceito institucional, que é numa visita de credenciamento, que é o funcionamento de uma instituição, ou de recredenciamento, quando é a renovação, então, desse credenciamento da instituição, tá? Então, esses não têm impacto do ENAD. O que é avaliado no ENAD? Né? O que é avaliado? São os conteúdos de formação geral, né? Então, são os conteúdos aí voltados a toda a questão aí de conhecimentos gerais, que buscam entendimento do mundo, a questão política, econômica, etc., e os conteúdos específicos. E da onde saem os conteúdos específicos? Saem das diretrizes nacionais curriculares. Tá? Mas é importante que isso sempre também é divulgado antes do exame, né? Então, também são divulgados o que será avaliado aí desses cursos, as suas habilidades e competências, tá? A prova, ela é composta, então, por 40 questões, sendo 10 questões de formação geral, 30 questões de formação específica. No caso, nós temos 5 questões que são discursivas, 2 de conhecimento geral e 2 de conhecimentos específicos. No peso da prova, nós temos lá 25% da prova são relacionados aos conhecimentos gerais, 75% nos conhecimentos específicos. Aí, olha, é muito importante, quem quer conhecer mais o formato da prova, o modelo de questão, qual é o formato aí dessa prova, acesse aí o site que eu estou colocando, eu vou deixar também lá nas referências, lá tem as provas de todos os ENADs anteriores, tem os gabaritos,
E aí, é muito legal, nos gabaritos, lá tem quais são as competências que são avaliadas, até para linkar com as competências que são desenvolvidas em cada disciplina, né? Então, é muito interessante observar isso, tá? Então, fica aí, então, a dica, tá? Aqui, então, os resultados são divulgados anualmente, né? Agora, recentemente, saiu o resultado de 2021, né? Então, a prova foi aplicada lá em novembro de 2021, saiu o resultado agora, né? A próxima prova também vai ser aplicada agora em novembro de 2022 e vai ser o resultado do ano que vem, ainda em data a ser depois divulgada, tá? O ENAD, ele tem um valor, na verdade, contínuo, né? Então, ele tem um valor lá, que ele pode ser lá, por exemplo, 1,345, 2,456, mas ele é divulgado em faixas, faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4 e faixa 5. Tá? Então, é divulgado em faixas. E esse é o dado que vai para a página pública, divulgação pública do INEP, tá? Que é o conceito, então, que é o ENAD, a faixa ENAD. Né? E aí, essa faixa ENAD é que é levada em consideração, né, para a formação aí que eu falei para vocês logo lá no início, do impacto lá no CPC. Né? E aí, aqui o que eu estou colocando só é aquele lembrete, né? Um conceito superior a 3 pode levar a um CPC superior a 3. Um conceito inferior a 3 pode levar um CPC inferior a 3. Não necessariamente ele vai acontecer. Então, vejam, por quê? Porque nós vamos ver daqui a pouco o peso que o ENAD tem no CPC. Tá? O IDD. O IDD, ele é o indicador de diferença de desempenho. Ele é um indicador que ele é divulgado junto com o ENAD, né? Que é para medir o quanto o aluno aprendeu ao longo do curso. Né? Então, grosso modo, é como se a gente pegasse lá ENAD menos ENEM, né? Como eu falei, grosso modo. Né? Mas para medir, então, essa questão. E ele também é extraído o quê? Normalmente do resultado lá das questões de formação geral, né? Porque a gente não, o aluno não tinha essa questão aí da formação específica, podemos dizer assim, né? Mas ele é no cômputo geral aí, é calculado aí o IDD. Aí vem a importância aqui, gente, a questão que eu falei do CPC, ó. Vejam, ó, o IDD, 35% da nota do ENAD. Então, esse valor agregado é 35% da nota do ENAD. O ENAD, que é a nota dos concluintes aqui, 20%. Então, 55% do CPC vem do ENAD. O restante, ó, 30% vem do quadro de professores e 15% vem, vem do questionário do estudante, que é preenchido antes da aplicação do ENAD, que é uma percepção do estudante, ou seja, na verdade, também está relacionado ao ENAD, né? Porque é uma percepção, ó, organização didático-pedagógica, infraestrutura, mas é uma percepção do estudante, né? Então, por isso é importante isso. E aqui um detalhe maior ainda, pessoal. Se o aluno não fez o Enem, o peso todo fica para a nota do ENAD. Tá? Então, ele não gera um IDD, porque ele não tem uma nota, um parâmetro de comparação com o Enem, ele fica todo aí para o ENAD. Então, a gente tem mais esse desafio aí. Tá? Então, o IGC, como eu falei, aí gerado, então, o CPC, com base no que eu comentei aqui, o IGC, ele sintetiza, né, o índice geral da instituição. Então, com uma média ponderada por número de alunos, etc. lá, ele sintetiza, então, esses alunos. Também considera lá as notas de pós-graduação para quem tem estrito sensu, que são os programas de mestrado e doutorado. Tá? Então, ele concentra lá essas notas aí dos cursos. E aí, eu acho que caminhando aí para o nosso final, né? Visto tudo isso, visto a importância, que é isso que eu queria tratar nesse vídeo, né? Do impacto que o ENAD tem nas notas dos cursos, a demora que a gente tem para recuperar esse ENAD, porque um ENAD negativo ele vai demorar 3 anos para conseguir ser recuperado, né? O impacto que ele tem para gerar uma visita do INEP, né? Porque
o ENAD negativo, um CPC negativo vai vir uma visita do INEP, que vai gerar um processo e assim por diante, né? Então, tudo isso, né, faz a gente refletir, né? Como a gente pode ajudar o aluno a melhorar o desempenho do ENAD, né? E aqui, como eu falo, nós aqui é o coordenador, é o professor em sala de aula, é o coordenador de curso, é toda a estrutura da instituição de ensino para poder usar, né? Eu acho que aqui eu coloquei alguns pontos, né, que a gente pode fazer aqui, né? Desenvolver atividades que promovam o autoestudo. Isso é uma habilidade, uma competência hoje que a gente, são habilidades que a gente tem que desenvolver nos nossos alunos, que é essa capacidade de autoestudo, leitura e interpretação de texto. As questões do ENAD são questões extensas, são questões que exigem muito cuidado na leitura. Então, e aí eu já coloquei aqui embaixo, né, ó, familiarizar o aluno com as questões do ENAD de concurso, né? Então, que envolvam conteúdos interdisciplinares, né? Então, isso também é importante. Interpretar gráficos, tabelas, mapas, né? Então, tudo isso é muito importante, porque há de se mostrar que o aluno tem capacidade de mobilizar o conhecimento de forma transversal. Não adianta decorar, o ENAD não vai ter como decorar a questão, a pergunta, tem que saber realmente o que ele aprendeu, né? Então, por isso é que a gente tem que fazer isso sempre pensando de maneira interdisciplinar, de uma maneira integrada com as disciplinas, de uma maneira sempre apoiando e mobilizando vários conhecimentos, mas não esquecendo que ele tem que saber interpretar, analisar, observar as informações de forma crítica, né? Então, tudo isso. E, por fim, né, motivar o aluno, né? Então, a gente tem que motivar, porque hoje o aluno ele é uma obrigação apenas, ele não tem uma motivação, né? O objetivo desse vídeo aqui não é fazer críticas ao ENAD, eu faço essas críticas em vários dos meus artigos, outros autores também o fazem. Esse meu vídeo aqui hoje o que temos hoje é o ENAD, está posto é o ENAD, e temos que trabalhar para ele, né? Então, por isso que eu estou colocando aqui esses pontos, para que trabalhemos para o ENAD, mas eu tenho inúmeras outras críticas que eu vou fazer em outro momento, em outro vídeo, mas aqui é que temos que trabalhar para esse indicador que temos no momento, né? Isso já foi estudado, já tem inclusive um parecer aprovado lá com algumas mudanças que já vão melhorar um pouco aí a questão do ENAD, mas que foi engavetado, né? Então, isso eu comento em outro vídeo, né? Mas aqui eu queria fazer as considerações finais. Vimos a relevância do ENAD. 4 de 6 indicadores são relativos ao ENAD. A divulgação pública desses indicadores, né? Então, fica lá por 3 anos, lá um indicador lá público, negativo, muitas vezes, então, é isso. Tem um impacto nos processos aí, gera processo no INEP, gera demanda de trabalho para as instituições, demanda de comprovação de documentos, etc., né? Num tempo aí de pelo menos 3 anos de recuperação, né? E aí o impacto, né, nos financiamentos públicos governamentais, né, e principalmente o impacto aí na imagem aí, institucional. Eu acho que esse é o ponto, né, na imagem do curso, né, muitas vezes fica aí prejudicada aí por um resultado aí negativo, né? Então, acredito que essas são as minhas considerações gerais. Como eu disse, meu objetivo aqui não era tecer críticas ao ENAD, que eu tenho, e tenho muitas, mas e vou deixar isso para um outro vídeo. A questão hoje é trabalhar com o que está posto. O que está posto é esse, e como que a gente pode, então, melhorar esse resultado nesse modelo de análise que a gente tem hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Querem indicar esse conteúdo para alguém, compartilhem, né? Curtam aí o vídeo, né? Se inscrevam aqui no canal, que a gente vai ter mais conteúdos aí de avaliação também, que vai ser um capítulo à parte, com uma sessão à parte que a gente vai criar aqui dentro do canal também, tá? Muito obrigado.